Om Shanti. Meu nome é Juliette Souza, sou terapeuta de radiestesia e facilitadora de meditação Raja Yoga. Nesta oportunidade, vamos continuar com a nossa jornada dos 8 poderes da alma. Da vez anterior, a gente conversou e quem quiser retornar ou ver aquele vídeo por primeira vez também pode assistir ou simplesmente para relembrar um pouquinho, né? A gente falou sobre o valor ou o poder da alma de enfrentar. Então, dessa vez a gente vai continuar com o poder de tolerar. Então, esses 8 poderes da alma fazem parte das virtudes, das qualidades que a gente tem na nossa alma para poder continuar com o nosso processo de evolução consciencial e espiritual. Então, o poder de tolerar, o que significa a tolerância em si? A gente vai ver esse conceito através não só da espiritualidade, mas desde essa convivência com o outro, desde essa convivência em sociedade. Para começar, o poder de tolerar tem a ver justamente com esse respeito ao outro. Quer dizer, ninguém vai ver a vida através dos mesmos óculos. Sempre utilizo aquele mesmo exemplo porque é muito prático, né? A gente vai ver a vida sempre com texturas, com cores diferentes, com nuances diferentes, cada um de acordo ao tipo de vivência que a pessoa teve ao longo da sua vida e assim mesmo de acordo às situações que ela foi passando, que ela foi percebendo. Então aí vai se construindo, seja a personalidade, seja o caráter, seja a forma em como ela vai lidar com a vida. Tudo isso vai sendo uma construção ao longo da vida dela e na questão da espiritualidade, claro que a gente toma em conta que isso vai acontecer ao longo da existência dela. Então, isso vai se construindo desde vidas passadas. Desde uma outra parte, a gente tem essa carga genética e energética que vai vir a nível transgeneracional, quer dizer, a nível dos nossos antepassados. Então, a gente é uma construção de tudo aquilo. Portanto, é impossível. Não tem como, não tem situação nenhuma em que a outra pessoa vai olhar as coisas igual a você, ou vai ver a vida como você vê ela. Então, portanto, aquelas questões que a gente tem como por sentado, que a gente dá por fato já, que a outra pessoa tem que nos entender, ou tem que, aquela expressão, né, que a pessoa tem que se tocar, tem que perceber que deveria ter feito assim, ou assim. Na verdade, não tem como. Não tem possibilidade nenhuma de que a outra pessoa haja da mesma forma de você, porque vocês não tiveram a mesma formação, vocês não tiveram a mesma criação, e mesmo você vai perceber isso que acontece dentro de uma família, mesmo através de irmãos, mesmo através de primos, tendo então, entre aspas, a mesma formação, ou estando dentro de uma mesma cultura, acontece de que as pessoas vão ter esses olhares diferentes. Então, para poder ter um processo de fluir com leveza na vida, a gente precisa ter esse entendimento e essa compreensão desde o coração e, sobretudo, a compaixão para a gente poder tolerar o outro. Por quê? Se a outra pessoa vai agir de uma forma grosseira, se a outra pessoa age de uma forma desleal, se ela age de uma forma que vai gerar algum impacto emocional em você ou vai lhe atingir de forma que possa lhe prejudicar de algum jeito, o que significa isso? Vai ter 2 questões. Uma ali que justamente ela teve uma outra formação, ela teve uma outra estrutura na sua vida, ela tem outros valores, ela tem outros preceitos. E a outra questão, por outro lado, vai ser que essa pessoa está sendo simplesmente o seu mestre espiritual. Quer dizer, como eu sempre digo também, a gente vai fazendo esses pactos de amor incondicional com as pessoas que vão estar ao nosso redor. Então, ela não está ali por acaso, ela não veio ali do além, ou ela não caiu de paraquedas ao seu redor. Se ela está lhe fazendo ver as coisas dessa forma, ou está lhe gerando algum tipo de impacto emocional, da forma que seja, é porque você precisa olhar para dentro de si e ver o que você precisa trabalhar dentro, porque de outra forma ela não estaria lhe mostrando essa situação, não estaria lhe demonstrando aquilo através desse desafio. Então o desafio está em a gente poder tolerar, respeitar, entender, compreender que a tarefa daquela pessoa é nos fazer
enxergar aquilo que precisamos trabalhar dentro de nós. Por isso que é importante a tolerância, que não temos que nos preocupar com o que o outro pensa, com o que o outro sente em relação a nós, porque ela nunca vai olhar a vida dessa forma. Então, enquanto a gente consiga agir com respeito hacia o outro, não importa o que o outro faça para nós, mas sim como que você vai agir com o que ele fez ou da forma que isso vai chegar na sua vida. É você que vai convertir aquele conhecimento em sabedoria, é você que vai convertir aquela experiência em um precedente, um preceito para alguma situação futura, ou simplesmente você pode ficar remoendo e pode ficar imbuído nesse sentimento de raiva, de frustração, de tristeza, de mágoa, né? Porque normalmente quando as pessoas não agem de acordo com aquilo que a gente esperava, de acordo com as nossas expectativas, o que acontece? A gente fica frustrado, a gente fica com essas expectativas que foram por água abaixo. A pessoa, entre aspas, nos decepcionou, porque ela simplesmente não agiu conforme a gente esperava. E a gente tem que aprender a fazer esses processos de tolerância com o outro. De tolerância porque justamente tendo o entendimento de que no outro a gente também está sendo refletido de alguma forma. Então, a gente no lugar daquela pessoa agiria exatamente igual. Por isso não temos a responsabilidade, nem deveríamos ter a vontade do julgamento para o outro, porque isso simplesmente vai gerar mais cargas para nós. No que sentido? A pessoa deveria ter agido assim, assado, e depois a gente fica pensando também que em determinada situação a gente pode começar a carregar certo sentimento de culpa, porque a gente teria que ter agido de certa forma e porque a outra pessoa não gostou. Então assim, a gente sempre faz o nosso melhor e porque não sabíamos fazer de uma outra forma. E a outra pessoa vai ser do mesmo jeito. Ela vai agir da melhor forma que ela sabe, de acordo com aquilo que ela aprendeu, de acordo com a estrutura que ela tem, emocional, psíquica, psicológica, através da sua estrutura de personalidade e daquilo que ela vivenciou. Ela está agindo de acordo com as construções que ela foi fazendo ao longo da sua existência, não só da sua vida. Então a gente precisa ter essa compaixão pelo outro. Se ela agiu de alguma forma que está lhe gerando algum tipo de impacto interior, seja emocional, espiritual, consciencial, o que você precisa fazer? Ter essa compreensão. Olha, a outra pessoa não teve a oportunidade de, por exemplo, talvez você tenha uma consciência um pouco mais espiritual, começou a estudar esse processo de introspecção, de começar a trabalhar nesse despertar consciencial, e talvez a outra pessoa ainda não teve essa oportunidade ou a alma dela ainda não está preparada. Então, sempre se colocar no lugar do outro. E aí temos que manter aquele equilíbrio. Porque também não é que você vai ir aceitando toda e qualquer atitude da outra pessoa. A gente pode tolerar, respeitar e até certo ponto aceitar que a outra pessoa vai agir de acordo com o que ela é. Mas no momento em que você se sujeitar a que a outra pessoa, em determinado momento, sempre faça aquela atitude ou aquela outra, e que de alguma forma isso termine impactando em você, se você não mudar a sua postura ou você continuar nesse mesmo círculo vicioso, então significa que você não está aprendendo, então você está se submetendo a uma situação no lugar de simplesmente tolerar, porque respeitar significa que você vai deixar a pessoa agindo daquela forma, tudo bem, ela não vai pensar igual a você, então você respeita. Na medida que possível, você vai ter que se afastar. Agora, se você se submeter a essa situação constantemente, aí você já vai criar uma espécie de relacionamento tóxico e significa que você não conseguiu transcender aquele aprendizado. Então, essa tolerância e esse respeito tem que estar sempre em equilíbrio com o amor incondicional e principalmente o amor próprio. Então, sempre agir da forma do que é melhor para mim, o que é melhor para todos. E dessa forma cada um consegue extrair de cada situação esse aprendizado que a sua alma precisa. Então o que eu vou deixar de tarefa para vocês durante essa semana é que vocês consigam verificar quais que são essas situações que normalmente tiram você do prumo,
tiram você desse equilíbrio? Que atitudes de pessoas terminam lhe gerando essa indignação, a famosa indignação, porque não foi justo do jeito que ele agiu. E na verdade, sim, tudo acontece na hora certa e no momento certo. Então, aprender a respeitar, a tolerar essas atitudes, porque as pessoas não vão ver a vida através dos seus mesmos óculos, através do seu mesmo olhar. Então, quando acontecer esse tipo de situação, que você consiga fazer o exercício de você conseguir emanar luz, emanar paz, tanto para você, tanto para outra pessoa. Então, não é só outra pessoa que tem que trabalhar isso, porque se de alguma forma isso gerou determinado impacto interior em você, é porque você precisa também se trabalhar. Então, termine conectando com a fonte, fazendo um pequeno exercício de meditação, onde você consiga se trabalhar interiormente e a outra pessoa também. De que forma isso conecta com aquele desafio interior que você precisa trabalhar. Então, portanto, quando a gente vai trabalhando essa tolerância e justamente também ao mesmo tempo a paciência, a gente vai trabalhando na construção dessa virtude. Né? Então, porque você consegue compreender, cada coisa tem o seu tempo, tem o seu momento. A pessoa vai agir até certo ponto, naquela hora, naquele momento, talvez não é quando você esperava, senão quando tem que ser. Então, essa tolerância e a paciência vão ir da mão nesse sentido. Então, vou deixar esse exercício para vocês e na nossa próxima meditação a gente vai trabalhar esse corte de laço emocional negativo com situações que possam lhe gerar essa irritabilidade, possam lhe gerar essa falta de tolerância, de compreensão com o outro, e que normalmente às vezes você possa ficar remoendo quando é um tema que lhe toca muito profundo, ficar remoendo naquilo que já aconteceu e o que lhe impede continuar com o seu processo de evolução consciencial e espiritual de forma natural, de forma leve, né? Sem se sujeitar a nenhum tipo de crença, nem a algum tipo de expectativa. Então, isso é essencial. De coração a coração, lhes desejo muita luz, muita paz, muito amor incondicional. E quem precisar uma harmonização pode me deixar os seus dados numa das redes sociais, nome completo e data de nascimento, sempre verificando a disponibilidade. Namastê!